Ver se ele começa a gravar. Acho que nem gravou ainda. Grava. Isso. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aí na... foi só começar o Gabriel entrando. Estamos aí na 15ª reunião do PIC Lab Energia. E o foco da reunião de hoje é discutirmos as tarefas passadas na última reunião, a saber, procurar no ARMS EDS, o que significa manual, né? O que significa corrente de penetração. 2, recuperar todas as informações sobre o sistema de 3 barras do manual, qual o objetivo do sistema, qual o tipo de estudo, tipo de carga e tal. 3, o que significa ilhamento neste sistema. Ok. Então, vou abrir aqui o caso, já abri o exemplo, o manual. Estou abrindo aqui agora. Na página 124, aqui. Vamos começar, então. Monique, pode começar falando. Você estava falando sobre as correntes de penetração, item 1. Pode falar. Porque, assim, o termo corrente de penetração, no manual do ARMS, ele fala sobre como calcular, né? Mas ele não tem uma definição sobre o que é. E aí a gente foi atrás dessas definições e corrente de penetração a gente não acha nada. Eu consegui achar um TCC, alguns, né? Mas vou até abrir aqui, que ele falava de penetração harmônica. E aí a gente até discutiu no grupo, não sei se você conseguiu observar, que o que a gente conseguiu ter uma dedução, né? Essa é a palavra correta, de que a corrente de penetração é uma corrente que ela pode gerar o harmônico, é uma corrente que ela já tem uma distorção e quando ela chega no sistema, ela causa um efeito no geral, então ela pode causar um harmônico, não sei se está correto. Alguns colegas tiveram outras interpretações, mas a real mesmo a gente não sabe se está certo ou não. Tá, então diz para mim, onde é que no manual está falando sobre corrente de penetração? Abre aqui para Seja que eu estou aberto aqui. Não, então, manual, peraí, o manual só fala do cálculo da corrente de penetração. Então, claro. Ele vai falar aqui no 152, na página 152. Aí ele vai falar sobre como calcular. Eu tô com ele aberto em PDF. Será que é outro manual? Aqui eu tô com ele em PDF. Na 144 já aparece a ferramenta. Na 124. Distorções, correntes de penetração. Sim, então, mas aí, lá embaixo, nessa 152, ele vai falando só da corrente de penetração. Então tá. Vocês notaram alguma coisa? Bom, vamos voltar. Deixa eu abrir aqui a página para vocês. Vocês, na minha opinião, vocês atingiram, apesar de que era exatamente o que eu queria mostrar para vocês, mas vocês foram além do que eu pedi, porque eu pedi para vocês encontrarem no manual e vocês foram buscar em outro lugar porque o manual não era suficiente. Perfeito, gostei muito do que vocês fizeram. O manual, ele não trata, é um manual, né? Ele não é um livro, não é uma biografia para dar informações técnicas. Ele é apenas um manual. Às vezes até fala, quando é o caso. Espera aí só um instantinho, pessoal. Então, vamos lá. Na página 124, que começa aí a teoria... acabou que eu não fiz o que eu queria fazer, ou já fiz? Já fiz, né? Vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim, dá para ver. Olha o que está aparecendo aí, na figura 3.139. Reconhecem a figura?
Sim, essa parte é lá do Arms, né? Tipo, como Quando é se que a fosse um gente usa tutorialzinho. essa janela? Eu não me recordo, não. Peraí. Vocês Essa lembram daí não é para plotar o gráfico, se eu não me engano, Exato, dos harmônicos? exato, exato. Então, o que vocês intuem? Olha, isso aqui é distorções barra Corrente. correntes de penetração. Então, as correntes de penetração. Aí, o que intui? Quando a gente plota, a gente vê aquelas barrinhas lá, né? Sim. Aí tem. Eu tinha que ter uma para mostrar. Não sei se eu tenho. Ah, tem aqui no manual. Nossa, que coisa chata, toda hora eu fico mostrando isso. Ok. Aqui estão os cálculos. Ah, então, tá aqui, ó. Aqui é a frequência. Frequência. Distorções, frequência. Deixa eu mostrar aqui o manual. Aqui é um outro exemplo. Olha aqui. Eu achei que vocês fossem achar rápido, né? Eu não estava tão preocupado assim. Aqui está um exemplo de um manual técnico sobre relatório de qualidade de energia elétrica. Esse manual foi feito pela Universidade de Santa Catarina, eu acho. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa de um trabalho como se fosse um TCC. Relatório de qualidade, atividade prática supervisionada. Isso. Lá do Departamento Acadêmico da Eletrotécnica do Paraná. Beleza. Então, aqui, ó, o que ele mostra como corrente de penetração. Corrente de penetração. Tá lá, frequência, corrente. Então, do lado esquerdo, a corrente, do lado direito, qual é a diferença entre esse gráfico e o que a gente está mostrando certo agora? E o que a gente está, normalmente eu estou apresentando para vocês. É porque esse tá distorção de tensão, né? Tensão, mas a gente não pode ter... É porque eu não vou conseguir abrir o Arms EDS aqui, mas eu quero que vocês façam isso, tá? Normalmente, eu tenho mostrado para vocês a tensão, como ela está distorcida, né? Não mostro o ângulo, não mostrei até hoje, só mostrei distorção de tensão. Mas a gente tem como mostrar também a corrente de penetração, que é a corrente harmônica. É uma coisa meio assim, entendi. É a corrente. Eu achei que vocês fossem acabar chegando a essa conclusão, entenderam? Uhum. Calma Onde aí. o material encontra-se informações sobre correntes de penetração? Só livro, só bibliografia de qualidade de energia. Eu até consegui achar uns 2 TCCs de mestrados que... Mas também é exatamente o que a gente conversou lá no grupo. Não era nada concreto. Dava para conseguir dar Sim. uma... Você lembra o que eram os TCCs? Sim. Sobre o quê? Era sobre penetração de harmônicos. Tá até aqui, ó. Análise de Não, eu sei penetração qual era o harmônica. tema. Esse pode ser o título, mas qual era o tema? Tema. O tema não era... Ih, peraí. Isso não. Mas o título era esse, era uma análise sobre a penetração de harmônica nas redes de distribuição. Então, aí o que você entende como isso? Qual a conclusão que você chega? Foi essa que eu acabei de falar, que essa corrente de penetração é uma corrente que tem distorção e de que ela afeta o sistema. Mas ela sai da onde? Do harmônico. Então, Aqui, ó. Olha aqui, o ó. Olha aqui, ó. harmônico gera a corrente? Não. A corrente injetada em cada barra, olha só, corrente injetada na barra J é o I de J. Corrente injetada na barra J na frequência harmônica em PU. É o seguinte, normalmente quando a gente mostra para vocês o que é harmônico, qual é a interferência do harmônico, a gente mostra a tensão, porque é muito fácil ver a tensão toda coisada, né? Esqueci o termo, cheia de ruído, né? Porque você vê direitinho o harmônico, como eu já mostrei para vocês. Mas isso também se reflete na corrente. E cada um daqueles itens que deveria ser, ao invés de tensão, é melhor mostrar, né? Deixa eu ver a última vez que eu Porque não mostrei ficou isso muito para claro, alguém. não. Conversão de energia, pode ser. Pode ser. Pode ser que eu tenho aqui também. Conversão de energia.
Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim. Tentando lembrar onde está. Tanta disciplina. Unidade 2. Distribuição. Tá. Distribuição, não tenho certeza que eu acho. Distribuição aqui. Aulas. Planejamento. Dois. Vou ligar para ele aqui. 2. Dificuldade de achar. Bem, aqui eu falo justamente sobre qualidade de energia, e aí falo sobre as harmônicas, tá? E no momento que eu estou discutindo harmônica, os alunos de distribuição de energia elétrica, né? Eu falo de alguma bibliografia na área, e vocês estão vendo aí, ó, do lado esquerdo aqui, ó, curso ARMS EDS, né? Um padrão do I3E sobre os filtros harmônicos, e um artigo ou outro do I3E também sobre harmônica. Aí vou explicando as distorções em tudo com a qualidade. Não é só harmônica, aqui é uma aula bem ampla, né? Mas quando eu chego a essa parte aqui, que é a faixa de tensão, tá? É a explicação padrão que a gente dá para os alunos. É essa curva que eu achei que eu já tivesse passado para vocês. O que é o harmônico aqui? Ele está mostrando essa curva preta aqui embaixo, né? Então, isso aqui é um harmônico que está sendo mostrado. Só que a gente já sabe que já tem vários, né? A gente tem a fundamental, que é isso em verde, tá? A fundamental seria aquela 60 Hz, perfeitinha, bonitinha. O que são os harmônicos? É aquilo que excede a fundamental, terceiro harmônico, quinto, sétimo. Então, tem infinitos harmônicos, só que só algumas primeiras, na ordem ali das 10 primeiras, é que são suficientes para fazer algum estrago. E se você pegar só uma delas, já é suficiente para fazer estrago. Por exemplo, olha essa harmônica daqui, que é essa preta aqui embaixo. Parece uma senoidal perfeita, não é? Ela pode ser. Só que, ao estar junto com a fundamental, ela distorce a fundamental, ficando esse dente que vocês estão vendo aqui, ó. Que estão vendo a mãozinha passar por ela? Sim. Então, o que é isso? É a soma da fundamental com a harmônica. Que como ela ocorre, tá vendo? Ó, em período diferente, então somadas as duas eu crio esse dente, né? Diferente, claro que se eu tenho vários, vou criar vários dentezinhos. Então, isso na tensão. Essa é a explicação que a gente dá quando a gente vai dizer, olha, a harmônica é muito ruim porque ela distorce a tensão. O que a gente não entra em detalhes a respeito de corrente, potência, energia, porque isso é muito específico da área de qualidade de energia, coisa que a pessoa que vai para o mestrado, doutorado, vai fazer. Então, por isso que eu falei, nas bibliografias de qualidade, vocês vão achar, é onde vocês vão achar. Mas, lógico, algumas monografias, tese de mestrado, doutorado, tem pessoas que vão estudar aquele assunto, vão tratar, às vezes vão pegar aí corrente de penetração. E nada mais é do que a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, de tensão, só que para corrente. Onde cada harmônicozinho de corrente
é, na verdade, uma corrente de penetração. Ok? Uhum. Isso aqui vocês estão vendo no domínio do... Olha aqui. Tempo. Tempo. Lá no Arms EDS, a gente está vendo o domínio da Frequência. frequência. Observação aí. Mas, tá, aqui um exemplo, depois vem o resto, backfact, indicadores, continuidade, está aqui. Coisa de harmônica, acho que não. Aqui são alguns... Ah, tá aqui. Tem alguns filtros, como um filtro harmônico gigante, que vocês estão vendo aqui. Aqui, mais uma vez, tem vários exemplos de distorção que afetam o problema de qualidade. E a harmônica está logo aqui, esse aqui, ó. Olha como é que fica a senoidal, né? Toda esquisita, né? Toda coisada. É isso aí. Bom, em termos de corrente harmônica, é isso. Então, como é que o Arms EDS apresenta essa corrente injetada, essa corrente de penetração? A corrente injetada em uma determinada barra em uma determinada frequência harmônica. Então, cada corrente injetada é uma corrente de penetração. Beleza? Uhum. Aí, ó, tem a fórmula aqui embaixo, ó, IK, IJ, aí varia, né? Aqui estão as especificações sobre as correntes harmônicas, né? As distorções, corrente harmônica no determinado elemento de pode ser calculada, aí é como faz o cálculo, etc. Mas, assim, de fato, é muito difícil achar uma teoria sobre corrente harmônica. Isso aí, até o pessoal do CEPEL mesmo já tinha me falado isso. Mas o que eu queria que vocês encontrassem e tivessem associado, isso aí vocês já fizeram, eu fiquei muito satisfeito. Então, tarefa 1, checked, cumprida. Ficou alguma dúvida? Não, da tarefa 1 não. Show. Então, tarefa 1 cumprida. Ah, o William tá. Beleza, William, tá. Eu já vi as mensagens aí, William. 2. Recuperar todas as informações sobre o sistema de 3 barras do manual. Então, essa alguém escreveu, não lembro se foi o William, né? Escreveu que teve dificuldades. Alguém quer dar alguma resposta? Nessa, eu não sei se está correto, mas eu abri aqui, aí vamos supor, nessa parte de quais são as conexões existentes entre as barras. Você quis dizer a conexão de barra com barra, por exemplo, na barra 1 eu tenho uma conexão com a barra 2, uma ligação com a barra 2, é isso? Eu não entendi muito bem. Peraí, eu não entendi, foi a sua dúvida. Você está querendo saber por que eu estou chamando de 3 barras, é isso? Não. Na 2, a gente tem assim, uma das tarefas. Tá lá no último, tipo de carga, quais são as conexões existentes entre as barras. Uhum. Essas conexões, você quer dizer conexões entre as próprias barras, por exemplo, Sim. aqui nos dados, Sim. fala que a barra 1 tá ligada com a barra 2. E também na barra 3, é isso? Mas de que forma? De que forma elas estão conectadas? A barra 1 tá para a barra 2, deixa eu ver, em série. E a barra 1 também tá ligada na barra 3. Em série também. Não sei se é essa a resposta que você estava buscando. Olha, isso é uma das coisas que eu coloquei ali, né? Quais são as conexões? As conexões são essas, por exemplo, tá vendo? Impedâncias aí. L12, perdão, e R12. Vocês estão vendo, né? Acredito. Uhum. Da barra 1 para a barra 2. L13 e R13 aí informam a impedância da barra 1 para a barra 3. Então, tudo bem até aí, né? Sim. Tudo bem até aí, tá. A barra 1, então, ela é uma barra... De qualquer forma, esse sistema ele poderia ser interpretado até como se fosse... Se vocês pegarem essa parte de baixo aqui, a barra 1 e a barra 2, jogassem aqui, ou ao contrário, né? Abrissem, puxassem, puxar essa terra daqui, como se fosse tudo um elástico, né? Pudesse puxar cada um desses aterramentos para um lado, do lado oposto, a gente ia ter as barras assim, uma ligada com a outra, né?
fazendo mais ou menos isso que eu vou fazer aqui agora. Aqui, por exemplo, a barra 1. Aqui, por exemplo, a barra 2. Aqui, por exemplo, a barra 3. Aí nós teríamos uma ligação da 1. Essa aqui poderia ser a 2. E essa aqui poderia ser a 3. Mais ou menos isso. Todos mas aí seria... Não, porque aí seria da 2 para 3? Porque não, aqui é a 1, olha. A 1 está no meio, tá? Ah, a 1 está no meio, perdão. Isso, desculpa, a 1 está no meio. Peraí, deixa eu escrever então o número. Tem razão. Não, eu botei a 1 lá no começo, desculpa. Nada, Trunks. 1. Perfeito. Aí pode ser a 3, né? Tá 3 ou 2. Direita, e aqui a 2. Então, vocês podem ver, olha, a 1 tem todos esses equipamentos aqui ligados nela, que é onde está o harmônico. Então, o harmônico está aqui, na 1. A gente costuma representar a injeção de qualquer coisa, né? Assim. Tá? Essa seta que vocês estão vendo aí. É uma representação unifilar aqui, né? Como o dele também é. Agora, a 2 e a 3 já estão aterradas. Assim como a 1 também está. Beleza. É mais ou menos isso, né? Os equipamentos que estão aí em cada uma, só que é só para botar na cabeça de vocês o que seria essa configuração, que ela aqui montada desse jeito, mais para ter um espaço mais otimizado, né? Mas eu confesso a vocês que eu gosto mais de uma configuração apresentada desse jeito que eu desenhei. Estou mais acostumado com o sistema assim. Então tá, na 1 eu tenho várias injeções, mas eu tenho especificamente uma injeção de harmônico, que é essa IF1 aqui. Olha lá, o que ele fala? Os valores da corrente harmônica injetada pela fonte I1 nas frequências harmônicas 250, 350 e 400 Hz são iguais a... Ele coloca os valores das frequências harmônicas aí, ó. 20 graus, 30 graus, 40 graus, né? Para cada um. As correntes harmônicas através do equipamento para ela conectada até as barras, é igual a soma dada por... Então, aqui eu tenho a corrente harmônica do equipamento LC. LC. Tá aqui, esse equipamento LC aqui. Que eu acho que ali está meio separadinho. Conhecimento da capacitância e por aí vai. Aí os valores numéricos dos módulos, pode ser obtido traçando o mesmo gráfico, Para isso, traça o gráfico do módulo, conforme mostrar na figura, escolha os ângulos mesmo traçado, etc. Aí vem as correntes de penetração, por exemplo, aqui, de 250 Hz, 350 Hz, olha aqui, ó, 250 Hz, é o valor da corrente ali. De 350 Hz e de 450 Hz. Cada uma das correntes de penetração. Tá vendo? As 3 correntes aqui. As 3 correntes aqui, ó. Só que, claro, essa aqui é a fonte. Isso aqui é o resultado final aqui, equipamento 1. No equipamento 1. Que eu acredito que seja o da barra 1. Não lembro agora se o equipamento 1 é o da barra 1, mas eu acho que é. Acho que ele segue isso. Então, pois tem que confirmar, né? Dessa forma, o gráfico é gerado e seguidos os valores traçados devem ser exportados para o Excel. Excel, olha, tem que exportar para o Excel, né? Nem lembrava mais disso. Então, aqui estão os módulos dos ângulos, etc, etc. Aqui ele explica como gerar isso, tá? Módulo, ângulo, etc, etc. E aqui, ó, ele está mostrando o arquivo de entrada do sistema de 3 barras. Tá vendo? Foi o William, não foi o William? Tá aqui, ó, tá vendo, William? Olha lá. 3 barras. Esse caso, estou com ele aberto aqui, ó. Tá ele aqui. Fui lá no exemplo, peguei ele, abri, tá ele aqui. E aqui ele está no formatinho mais fácil da gente trabalhar. Tudo bem, mamão? Tudo certinho? Então, temos aí a frequência de 50 Hz, né? Frequência da rede elétrica, potência base, quantas unidades, não tem dados unidades, interface unidades, metodologia YS, título de barra número. Essas informações são
internas ao sistema. Se você não tivesse colocado lá, ele iria usar o padrão do sistema. Tá? Depois vem os dados de barra. Olha aqui os dados de barra aqui. Ó. Quantas barras são? 3. Certo? Ó. 1, 2, 3. Então, grupo base de tensão só tem um. PQ, injeção, justamente essa aqui. Ó, isso aqui, esse DE, PQ, são os equipamentos. Ó, dados de equipamentos. Lembrei o mnemônico disso. Dados de equipamento. Dados dos equipamentos. Isso significa DEPQ. Então, cada equipamento está colocado em uma das barras, ou entre as barras, né? Então, eu tenho alguns casos que são entre, como é o caso da 1 para 2 e da 1 para 3, formando assim um sistema. São esses aqui. Os outros é o que eu tenho de equipamento em cada uma dessas barras. Beleza. Algumas dúvidas que são importantes serem tiradas o mais rápido possível. A interpretação de debar, o que significa cada uma dessas colunas e o que significa cada uma das colunas DE, que P, para a gente dar continuidade. Uhum. Uma é fácil, que é o debar. Vamos começar por ele, tá? A barra 1, os números das barras, perdão. As barras estão em sequência, começando pela barra de número 1. Os nomes das barras têm a ver com o seu número. Então, essas são as informações. Está vendo de cara aqui, né? A primeira coluna é o número da barra, a segunda coluna... É o nome da barra. Nome da barra. A terceira coluna, a quarta, a quinta e a sexta. Eu vou chutar, depois a gente confirma. Isso daqui provavelmente é a tensão da barra. A tensão em que ela está, a tensão que a gente acha que ela está. Aqui, provavelmente, um PU. Aqui deve ser o ângulo, porque é padrão dos equipamentos, dos programas do CPL. Mas a gente confirma isso. Aqui eu já não sei, porque vai depender GBT. Só não sei o que significa. É o quê? GBT. GBT. GBT, é dados de grupo base de tensão. É isso aqui, ó, DGBT 11. Significa, é o seguinte, você pode ter vários equipamentos distribuídos em vários grupos base de tensão. Quais são os grupos base de tensão possíveis? N, aqui está 1 PU, né? Mas podia ser 138 kV, grupo nominal de área. Tem o meu equipamento, sei lá, coisa bem simples, né? Eu tenho 10 transformadores, sendo que... o transformador fica meio complicado. Eu tenho 10 cargas na minha rede elétrica, as 10 cargas resistivas, simples, porém, 5 delas precisam ser energizadas em 13,8 kV e as outras 5, os equipamentos que estão nela precisam ser ligados em 220 volts. Então, você cria um código desse daqui, você pode colocar um aqui, que é o primeiro grupo de equipamentos, vão estar ligados em 220 volts. E um 2 aqui, o segundo código de equipamentos, ligados a 13,8 kV. Então, você cria, assim, grupos bases de tensão, onde eu sei... Aí, aqui, essa coluna, o que ela faz? Ela diz que essa barra daqui está ligada nesse grupo base de tensão aqui. Então, se eu tiver exemplo, né? Melhor eu fazer. Então, aqui poderia ser 1, e aqui poderia ser 2, e aqui poderia ser 1. Se eu estiver complicando em vez de ajudar, fala, tá, galera? Então, aqui, finge que não é essa coluna daqui, o grupo base de tensão, mas sim essa daqui, que eu botei, 1, 2, 1, tá? E aí eu tenho que ter um cartão DGBT para explicar o que significa esse 1, 2, 1. Aí o meu DGBT seria assim, ó. Uma possibilidade, né? DGBT. Tem essa coluna aqui, 1, que é o primeiro grupo, seria 220 volts. Não vai ter unidade. 2, 13,8.
Acabou, só tem esses grupos, só, fim. Aí, vamos lá. Vamos à pergunta que não quer calar, hein? William, vamos ver se é rápido no gatilho. A barra 2, qual o nível de tensão desse equipamento que está na barra 2? Pelo novo DGBT que eu criei. Aí, é isso. 2. Significa qual o nível... eu perguntei qual o nível de tensão. Você só me disse o número. Qual o nível de tensão? Não foi isso que eu perguntei? Foi. Eu queria ter perguntado isso. Eu não perguntei, desculpa. Qual o nível? Deve estar digitando. Eita, isso tem a ver com o WhatsApp. Agora que eu entendi. Essa porcaria desse WhatsApp fica dando... Esse DGBT é como se fosse uma legenda, então, é isso? Uma descrição ali. Cara, parece uma legenda, né? Mas na verdade você está informando ao programa o que você está definindo como dados de grupo base de tensão. Não é uma legenda, né? Mas parece, eu concordo com você. Mas você define, olha, tudo que for que tiver na coluna DGBT do DBAR, que no caso eu estou dizendo para vocês que é essa, né? A coluna DGBT. Tudo que tiver vai estar ligado em 220 volts. Tudo que tiver 2 vai estar ligado no 13.8 kV. Como se fosse uma definição de variável. Não, mais ou menos. Ele define o nível de tensão daquela barra. Da barra elétrica. Então, a barra 1, todos os equipamentos que estiverem ligados na barra 1, elas estão em 220 volts. Assim como a barra 3, porque eu defini isso aqui no DGBT. Enquanto que a barra 2 está em 13.8 kV. Perfeito. Vê se alguém... É isso, William. Vê se alguém não entendeu. Não deu para entender. Eu fiquei meio perdido na parte da carga. Que, por exemplo, Pode falar. No ARMS EDS, dá para abrir para a gente ver os dados do equipamento que está conectado no sistema, mas não aparece nenhum dado a respeito da carga conectada no sistema. Aí meio que ficou meio esquisito para mim isso. Eu não me perdi nisso. É porque, por exemplo, você definiu aqui o DGBT 1 a 220. Vê se é isso, Gabriel. Não, 1 a 220 não. Não, você botou esse exemplo. Mas não é 1 a 220, é 1. Tudo que for 1 é 220. 220. Tudo que for 2 é 13.8. Isso, mas então, vê se é isso, Gabriel, que eu também fiquei com essa dúvida. Em que momento isso fica explícito nesses dados? Porque, por exemplo, o DGBT aqui está escrito 1 e 1. Como eu sei qual é o valor de 1 aqui do DGBT? Esse 1 aí é um PU. Não, o que eu não entendi é que, por exemplo, se tem um equipamento conectado no sistema, não teria que ter uma carga também no sistema? O equipamento é visto como carga. Então, mas quando vai no ARMS EDS, não aparece a carga, só aparece a parte do equipamento. Então, mas o equipamento é a carga. Porque como é que você define o equipamento? Pela resistência, reatância e capacitância. É a carga. O equipamento é a carga. Olha como é importante a gente discutir isso aqui, galera. Porque não tem outro jeito da gente discutir isso. Mas, então o equipamento não teria que aparecer também na tabela de cargas? Ou não? Só Pode. Na tabela de equipamento? Não, pode. Aí é que tá. Porque o ARMS EDS tem esse recurso. Você pode definir um equipamento de mais de uma forma, assim como você pode definir a carga por mais de uma forma. Assim como você pode definir a fonte harmônica por mais de uma forma. E isso confunde, porque o ana-rede já não é assim. O ana-rede, para você definir carga, só tem um lugar, que é aqui no DBAR. Você só define a carga do ana-rede no DBAR. Então é meio limitado. Eu entendo assim, né? O ana-rede é mais limitado, até porque é um programa mais antigo, com um conceito mais antigo. O ARMS EDS é um programa muito do século XXI. O ana-rede é um programa do século. Apesar de terem propósitos totalmente diferentes, né? O ana-rede para fluxo de carga.
do ARMS-EDS para análise de harmônicos, mas a análise de harmônico depende de fluxo de carga. Então, assim, o conceito inicial do ARMS-EDS, ele precisa de alguma coisinha na rede. E nessa, eles acabam criando as formas de leitura de caso muito parecidas. Tanto é que o DBAR existe no ARM e existe na rede. O DGBT existe no ARM e existe na rede. O DEQP existe no ARM e existe na rede. Entenderam? Os programas os casos se falam, se conversam entre os programas. Então, você às vezes consegue usar um arquivo do AnaRede no ARMS-EDS e vice-versa. Às vezes, depende muito do programa. Isso vale para qualquer programa do DRE. AnaRede, Flowpot, NH2, ARMS-EDS, Anatem, Anat0, isso vale para qualquer um. Claro que, eventualmente, tem que fazer uma mudança ou outra, tá? Mas, de forma geral, o DBAR tem todos eles. Só para vocês terem uma ideia. DBAR tem em todos, tá? Entendi. Então, mas a definição, às vezes, não é a mesma. O DGBT Então, tudo que eu colocar na barra 1, por exemplo, eu defino pelo DGBT o nível de tensão. A mesma coisa vale para o AnaRede. Tudo bem? Uhum. Tá. Quanto ao DEQP, é mais difícil de interpretar. Apesar de que, quando eu falo que é mais difícil, não é que é difícil. É mais difícil que o DBAR. Mas não é difícil. É só pegar o manual. Eu vou dar um exemplo. Como vocês precisam entender isso. Então, prestem muita atenção agora, galera, porque isso é fundamental. Vamos lá. Eu quero entender os dados gerais. O que significa todas essas coisas que estão aqui nos dados gerais. Aí eu vou, claro, no manual, obviamente, que está aqui, mas eu posso abrir até outro. Acho que eu vou abrir até outro para ser um pouquinho diferente. Eu falo o outro, eu me refiro... Programas, ARMS-EDS, manual. Ao CHM, né? Tem o CHM, tem o PDF, né? E eu acho que não funciona aqui. Ah, não funcionou. Oba! Uhul! Então tá aqui o CHMzinho, que vocês também têm. E aí eu coloco aqui. Dados gerais, né? D gerais, não é isso? D gerais. É isso? Escrevi certinho? Não. Como é que é? Sem o E, né? Não, agora já não lembro mais. Não, também não lembro mais. Deixa eu olhar aqui. Vou ter que voltar, que eu acho que era uma sigla. Não, é D gerais mesmo. D gerais. O que eu tô achando? Tenta o DQP. Eu acho que era isso, né? Coisa estranha, olha para onde ele veio. Não tá mostrando nada. Ih, será que esse tá bichado, esse? Sumário. Bom. Códigos de... Bom, então eu vou de outro jeito. É bom que vocês veem as duas formas. Uma seria vir pelo índice. Talvez o meu esteja bichado, porque eu copiei o ARMS-EDS aqui, né? Não funciona nessa máquina. Professor, então, tenta aquele DEQP ali, que eu acho que era... Não precisa. Não, fica tranquilo. Olha só. Pelo índice eu estou falando que tá bichado, mas pelo sumário dá. Sumário, ó, tem índice e sumário. Pelo sumário eu vou direto, ó. Código de execução, é só vir aqui. Que tem introdução, né? Tem código de execução. Código de execução. Aí vê dados gerais. Pronto. Dá um duplo clique. Ih, mas não vai funcionar, né? Tá tudo bichado no meu. Ah, que pena. Então, vamos fechar. Isso aqui não funciona na minha máquina. Vamos voltar para cá mesmo. E vamos ter que começar do início. No de vocês daria para fazer daquele jeito, ó. Aqui. É muito parecido, tá? Podem ver, ó. Introdução, código são dados gerais. Pronto, tá aqui. Pronto. Queria ficar com os dois abertos, mas não tem jeito. A partir da versão, blá, 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 sofreu... Não, isso não importa. Logo, os dados gerais têm essa ordem aqui. Frequência. Então, tá vendo? Eu vou ter que abrir... Vou fazer uma cópia da tela, que aí eu posso mostrar as duas coisas para vocês. Então, tem o caso, né? Tem o caso. Pronto. Tá bom. Ok. Então, parâmetro, frequência. É a frequência fundamental do sistema em Hertz. Então, frequência, ó, 50.
É a fundamental. Então, é a do sistema. É igualzinho quando a gente fala, qual é a frequência elétrica do Brasil? 60 Hz. É a mesma coisa. Alguma dúvida sobre frequência? Não. Qual o valor que eu posso colocar para frequência? A palavra frequência. Eu tenho que escrever frequência em dados gerais. Para quem tiver essa dúvida, para que serve esse percentual aqui, isso é só comentar, para você poder comentar, tá? Comentários. Aí não é lido pelo programa. Entendeu? Posso tirar, não tem problema nenhum. Posso tirar esse comentário, o programa não vai ler mesmo, sabe? Tá. Então vamos lá, frequências 50 Hz. S base, o que significa? Tá aqui, S base. Potência base do sistema em MVA. Então é importante saber que está em MVA. Qualquer valor real positivo entra aqui. Então, qual é a potência base desse sistema que a gente está analisando? 10 MVA. Entenderam como é que é para fazer? Uhum. Estou na dúvida do que é o conjunto de cartões de dados gerais. Coloca o manual do lado e vai interpretando. O que significa esses dados aí? Dados, define a unidade dos dados do arquivo de texto de entrada no formato HZS. Valores possíveis. Unidades, dados em unidades elétricas. PU, dados em PU. Então, aqui está em unidades, não está em PU. Isso vai ser um problema, porque aqui embaixo está tudo 1. Depois eu entendo isso melhor. Deve ser 1 volt mesmo, de repente, isso aqui embaixo. Interface. Define a unidade que serão visualizados os gráficos de saídas. Unidades, dados em PU. Então, dados significam a forma como os dados estão entrando, interface é o relatório de saída, como eles vão sair, se em PU ou sem unidades elétricas, né? Por exemplo, amperes para corrente, frequência hertz, assim sucessivamente. Metodologia descritor. Aí, metodologia YS ou descritor. Descritor, sistema de escritor. Define o tipo de modelagem utilizado para a rede elétrica. YS é o sistema de escritores. Eu conheço YS, não conheço sistemas de escritores, tá? De escritores. Aí a gente teria que avançar nesse assunto. Não precisa. A gente não precisa saber tudo também. Título. Define o título do arquivo de dados. Qualquer conjunto de caracteres. Ó, que bom. Qualquer conjunto de caracteres. Eu poderia escrever isso aqui, ó. Caso de 3 barras. Pode deixar esse campo em branco, caso necessite dar título ao arquivo de casos. Ah, legal. Aí, nem lembrava mais. ID barra, número. Estou indo rápido demais? Não, pode seguir. Não, pode seguir. Ok. ID barra, define como serão apresentadas as barras na interface. Combo box do programa. Número. Se eu escrever número, pode ir lá onde, William? Ah, você vai para a aula, William. Vai lá, cara. Que isso, pelo amor de Deus, lógico. Eu já terminei aqui. Eu vou passar a tarefa e depois eu escrevo ali no WhatsApp. Tá bom? A gente vai ficar com passivo aqui da 3, mas aí a gente tem problema. Eu já vi que passei muita coisa. Vou passar menos dessa vez. Número. ID barra, número. Se as barras serão apresentadas pelos seus números ou se as barras serão apresentadas pelo seu nome. Ainda não implementada esta opção. Então, nem dá para usar, só pode número. Pronto, tá aí. Assim eu formato os meus dados gerais. Tá? Não sei se é obrigatório, na rede não é. A metodologia pode ser modificada a qualquer momento pelo usuário. Para o sistema exemplo de 6 barras cuja frequência é 60 Hz, o código deve ser preenchido da seguinte forma. Ele dá um exemplo aqui, ó. Dá um exemplo. Vale lembrar que o código fim é necessário. Os arquivos de dados de entrada das versões anteriores também não interessam. O programa lê os dados no formato seguinte. Formato antigo também não interessa. Recomenda-se converter os arquivos no formato... Não, isso não interessa. Para o sistema de 6 barras... Não, no formato antigo não interessa. Então, pronto. Ele não falou se era obrigatório, né? A gente pode até testar, mas assim, a princípio eu não sei se é obrigatório ou não. Também não lembro. Então é isso. Já está na formata aqui, ó, formatação na versão 1.6. DGBT. Desse caso aqui, ó, valor nominal é 20. Ué, onde que eu vi que era tudo 1? Estava errado lá, hein? Aqui. Tá errado.
Então, eu tô aqui com coisa aberta e eu fiz uma. Se você abrir os dados do equipamento, se você for abrir o programa do ARMS e abrir esse exemplo deles, de 3 barras, Mas é esse aqui. eu É esse que eu sei. Então, mas aí, abrindo pelo ARMS e Jazz, você consegue ver, por exemplo, que a última coluna é um ilhamento, a penúltima é sobre área. Aí eu acho que fica mais fácil de você. enxergar. É. Tudo bem. Aí você pode fazer. Eu estou dando uma forma, tá, Monique? Vocês podem Aham. fazer como vocês acharem melhor. Eu faço assim que eu sou da galera antiga. Era manual, cara. Você sentava do lado na rede, manual do lado, Flupot, manual do lado, mesma coisa para todos os programas. Agora, o ARMS EDS, como eu já disse, é um programa moderno. Então, muita coisa fica mais fácil, né? O que não quer dizer que o manual não sirva para alguma coisa. Esse troço aqui está errado, eu vou avisar eles. Bom, e aí é o seguinte, qual é a tarefa que ficou faltando a 3 para a gente analisar? Eu posso tirar mais coisas aqui dessas informações que eu pedi? Deixa eu até ler aqui. Recuperar todas as informações sobre o sistema de observador, exemplo, qual é o objetivo do sistema. Tá, o objetivo do sistema não é tão difícil assim, né? Saber quais são. Opa, na listagem 3.2, que listagem tem 3.2 é essa? Ah, sim, tá aqui. Ou será que é esse aqui? Não, é onde eu estou trabalhando. Tá. Ok. Eles não usaram, né, esse... Eu estou entendendo que esse caso todinho... Não, esse caso todinho é isso. Ah, tá. Então, olha lá. Correntes de penetração. Ele está explicando como calcular as correntes de penetração, que são as correntes harmônicas, tá? E aí ele está dando passo a passo. Ele está usando o caso de 3 barras para explicar como gerar essas correntes de penetração. É esse o objetivo. Foi isso que eu botei na apresentação, que era o objetivo do trabalho era de forma, deixa eu até ver aqui, de fins didáticos, né? Era para ensinar como calcularia através do programa. Perfeito. Só que outra dúvida minha foi a parte da ilha, né? Que, como você tinha dito, era quando um equipamento fica isolado ou uma barra fica isolada. Não, mas aí é o item 3. Calma, vou chegar lá. Isso. Qual o tipo de estudo? Já foi visto os tipos de carga, também já conversei. Quais são as conexões existentes entre as barras? Vocês também já falaram. Assim, é isso. Então, o que eu queria? Que essa apresentação tivesse isso que eu expliquei. Está aqui gravado, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam, tá? Para comentar. E eu queria que vocês fizessem uma apresentação, porque essa apresentação vai ser importante para vocês lá no final. Então, ela tem que ser criada. Fica ela como atividade, como tarefa próxima aula, mas eu pedi uma só, não foi? Não, acho que você pediu para cada um fazer. Para cada um fazer? Isso. Para vocês eu pedi para cada um fazer. Então tá. Monique, você chegou a fazer alguma coisa sobre isso, sobre a apresentação? A apresentação o que eu fiz foi reunir todas Tá, as entendi. respostas. Então faz uma... esquece a apresentação para você, Monique. Não sei também, o William já foi. Não, o William não tá aqui ainda, estranho, né? Ele deve estar com o celular ligado, não é possível. Mas juntem agora as apresentações. Se o William fez, junta com o Gabriel. Eu entendi, William, ótimo. Junta a apresentação tua com a do Gabriel para formar uma só. Na próxima reunião, apresentar o arquivo, que deve ser um PPT ou PPTX, sei lá, o que vocês fizeram. Depende da versão do Word, né? Pode parecer estranho para vocês, mas eu quero ter certeza que vocês entenderam tudo isso. Então, eu preciso ouvir de vocês o que eu falei, da forma que vocês quiserem. Cada um tem a sua didática. Então, na próxima reunião, vocês vão repassar, vão apresentar para mim
essas 3 dúvidas que eu tinha colocado para vocês. Está faltando a gente discutir só a última, né? O que significa ilhamento nesse sistema. E eu não vou dizer ainda, vou deixar pelo menos essa tarefa para vocês fazerem, tá? O item 3, vou dar mais uma semana para vocês descobrirem. 3. Tudo bem? Eu achei uma resposta aqui, mas não sei se está certo, mas Pode deixa pra semana que perguntar. vem. Pode? É porque eu achei que o ilhamento é uma desativação das barras ou outros elementos, equipamentos, né? Não, é isso. Mas aqui no manual, como ele está tratando o ilhamento? O que é ilhamento pro manual? Porque às vezes usam termos assim que não são muito... Então, essa parte daí eu achei no manual, essa daí. Eu acho que a gente chegou a fazer, não foi? Quando a gente pegava. Não, desculpa. Só que o problema é que, nesse caso, não tem nada desconectado, então não teria um ilhamento. Aí o que eu achei que seria? Esse valor de 1 seria o default do próprio software. De certa forma, não deixa de ser isso, mas se a gente parar para... Olha só. Olha o que ele fala aqui. Que isso que para mim resolve o problema, mas tudo bem. Vale lembrar que a remoção ou mudança do estado para desligado de um elemento pode levar a um ilhamento, a uma desativação de barras e até mesmo ao desligamento de outros elementos. Uma ilha é... Tá aí. Tudo bem? Página... Aqui no 88, mas não acho que não é 88. 84. Tudo bem? 84. Tá sim, eu vou botar aqui, ó. Então é isso. Aí finalizem essa apresentação e aí aí vocês vão me apresentar na próxima reunião. Foi bom a gente ter isso aqui para discutir, para tirar essas dúvidas e ficar redondinho. E aí eu já sei até o que eu vou passar para a próxima. É isso. Querem tirar mais alguma dúvida? Para aproveitar e tirar mais uma dúvida? Tá, minha dúvida seria, no que seria então aquele valor 1? Seria que o Terra estaria conectado na barra 1? Qual o valor? Qual o valor? Ali quando diz que é ilha, aí tá lá valor 1. No caso, você está falando? Isso. Ah, no caso. Eu não lembro mais onde tá, Gabriel? Me diz aí. Esse daí mesmo, no Não, debar. esse é o caso, mas aonde está? É a última coluna, que só tem valores 1, no debar. Só tem valores 1. É, onde você fez um X ali. Agora entendi. Tá, então como é que a gente faz quando quer saber o que é isso aqui? Lá em debar, né? Aí vamos lá em debar. Isso aqui é a área. Indica a área onde a barra está localizada. Estranho que pelo software tá como ilha. Foi isso que eu falei naquela hora. É porque eu não tenho como abrir o software aqui. Você pode me mostrar, Monique? Eu vou fechar aqui. Posso sim. Vou abrir aqui agora. Não lembro. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, olha. Esse aqui é o caso das 3 barras. Ah, é depois de área. Isso. Então, essa provavelmente é uma nova versão. Vocês, com certeza, eles criaram ilhamento, mas ainda não, ou ele não está em funcionamento. Pode ver que, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês viram que são 7 colunas aí? E no manual só tem 6? Sim. Por quê? Porque eles devem estar aplicando isso, ainda não tem o significado. Fechou. Tanto que o de baixo bate com essa formação aqui.
Só que ele usa /1, /2, /2, /3, e embaixo, ao invés de ele usar todas essas informações aqui, ele só usa /1 porque tem as ligações da /2 com a /3, se você for ver Isso. a Aí é informação Tanto que tem. é como se que fosse a linha. se a Monique for ali editar, dá para ver que não tem barras isoladas. Se ela for ali na abinha de editar. Sim, não tem. Esse 1 deve dizer que não, deve ser não tem. Ou então eles ainda não definiram o que é 1, o que é 0. Não tem ilhamento. O que vocês já descobriram? Que ilhamento está escrito lá na teoria. Ilhamento é quando a barra está aterrada, porém não está conectada a outras barras. Então, isso é um ilhamento. Nessa versão não deve ter sido implementada ainda. Segue, barco segue. Não tem mais nada a fazer. Beleza. Então, fechou, então. Para a próxima reunião, apresentar as dúvidas acima. Vocês três, tá? Perfeito. Cada um escolhe um aí para falar. É uma coisa simples, pessoal. Não fiquem achando que vocês têm que falar 1 hora. Não, eu vou dar 5 minutos para vocês, só. Porque é uma coisa simples, é o que eu acabei de explicar aqui, olha. Só que vocês vão fazer na forma de apresentação, mais bonitinho. Se quiser usar um slide para cada item, pode. Se quiser usar 5, pode também. Está em aberto, não precisa demorar. Eu entendi que isso daqui quer dizer isso. Ilhamento quer dizer isso aqui, ó. Está aqui no manual, igual eu acabei de mostrar, aqui no manual, e não está implementado. Conforme o manual explica, não está implementado ainda, mas já está sendo considerado na versão atual do ARMS EDS. Provavelmente, futuramente, vai ser implementado. Acabou. Acabou. Perfeito. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a semana que vem. Gostei da participação de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, gente. Valeu.